derby foi, ao longo de décadas, a alma do futebol campineiro, né? O confronto entre Guarani e Ponte Preta foi o que alimentou fortemente nos anos 40, 50, 60 e principalmente nos anos 70 a grande seleção que representou os dois clubes em termos de produção de grandes jogadores. Nesse clássico chamado derby, o curioso é a paixão do torcedor e a mística do jogo. Diferentes raças se misturam para assistir à magia do duelo entre Ponte Preta e Guarani, que atrai multidões até os dias atuais, graças à sua eterna rivalidade. Campinas é fascinada pelo futebol, e muito deste fascínio se deve ao fato de Ponte Preta e Guarani serem os dois únicos clubes que sobreviveram ao tempo. Campinas é hoje o segundo maior polo industrial do estado de São Paulo. Possui aproximadamente 1.200.000 habitantes. Como a maioria das cidades do Brasil, possui uma incrível diversidade de raças. A cidade foi fundada em 1774 e teve sua economia voltada no início para a exploração da região. A elite campineira era formada por barões de café, o que trouxe muitos imigrantes para a cidade, estes que conheciam como poucos a produção do fruto. Foram esses imigrantes que, junto de operários e estudantes, no final do século XIX, deram início às atividades futebolísticas no município, época em que surgiram algumas equipes, dentre elas Ponte Preta e Guarani. Essas ganharam destaque devido à sua imensa rivalidade desde o primeiro embate. A rivalidade foi construída a partir de 1914, em alguns derbys, mas principalmente no derby de Sousas. O derby de Sousas, vamos dizer assim, é um primeiro marco. Essa rivalidade vai sendo construída até 1918, até a década de 20. Já em 1911, com a fundação do Guarani, por alguns jovens campineiros, a fundação se deu no Largo Carlos Gomes, já ocorreram os primeiros derbys que arrastou multidões e dividiu a cidade entre o que era verde e o que era alvinegro. Os primeiros derbys foram realizados nos campos de Pastinho, Mogiana e Sousas, distrito de Campinas. Foram derbys memoráveis que marcaram por gerações o duelo desses dois clubes. Na época já era muito acirrado, as torcidas muito contundentes, enfim, havia muita disputa e o derby marcava, era uma rivalidade muito grande dentro da cidade, que influenciava no comércio, influenciava nas famílias. Depois de 4 décadas onde inesquecíveis derbys foram disputados, o futebol de Campinas viveu um momento apático com a queda da Ponte Preta em 1959. O time permaneceu por 10 longos anos na segunda divisão do Campeonato Paulista. A Ponte Preta foi rebaixada em 1960, após 2 derbys históricos, o primeiro dentro do Campeonato Paulista, o Guarani ganhou de 3-0 e rebaixou a Ponte, e um amistoso logo em seguida, o Guarani ganhou de 6-0 com a estreia de um jogador chamado Cabrita. E o Cabrita parece que fez 2 ou 3 gols.
que jogou pra caramba. Eu lembro até hoje, lembro com bronca, como eu falei pra você, marcante, mas com raiva, que o zagueiro central era um tal Tomé, que veio do Botafogo. E o Cabrita fez dele gato sapato, fez 2 ou 3 gols, acabou com o derby. No dia seguinte eu cruzava com os bugrinos, ele falou, Zé Irmã, firme, e falava assim, bé, puxa, aquilo lá era uma punhalada no meu coração. Esse jogo não é 1 a 1. Após um período sem derbys, o futebol de Campinas entra em sua melhor fase. Ponte Preta e Guarani embarcam em uma era de ouro, revelando grandes craques, muitos oriundos das categorias de base, dando ainda mais rivalidade aos derbys. Muitos desses jogadores acabaram servindo a seleção brasileira. Era o início de um marco histórico no futebol campinense. Campinas sempre revelou grandes jogadores, as bases de Guarani e Ponte Preta eram históricas, então você só olhar as seleções brasileiras mais importantes, nós sempre tivemos grandes jogadores. Eu costumo dizer o seguinte, é impossível você ganhar um campeonato sem ter pelo menos um jogador, eu falo da Ponte, claro, mas da Ponte ou do Guarani. A gente teve um apogeu na década de 70, nós somos chamados de capital do futebol nos anos 77, 78, até 79, né? Os 2 times eram, acho que Guarani e Ponte Preta chegaram a ter os 2 melhores times do Brasil. Na época de ouro do nosso futebol, o Campinas deu Oscar, deu Polozzi, deu Júlio César, deu Careca, deu Renato, teve o Dicá com amplas condições de jogar na seleção brasileira, né? A Ponte disputou 77 títulos, contra o Corinthians, o Guarani foi campeão em 78, a Ponte disputou o título em 79, quer dizer, então a década de 70 realmente foi muito marcante. Grandes jogadores passaram pelo Guarani e pela Ponte Preta, as 2 equipes de alto nível técnico. Como é que você poderia imaginar que uma cidade daquele porte, na época, Campinas de 76, 77, pudesse dar jogador para a seleção? E deu Oscar, deu Amaral, deu Polozzi, deu Juninho, Nenê, Careca, Renato, Zenon, entre tantos outros jogadores que apareceram no futebol de Campinas e foram para a seleção brasileira. Muitos desses jogadores foram revelados pelo Sr. Zé Duarte, treinador que se revezou no comando de Ponte Preta e Guarani. Ele teve chance de ser técnico do Guarani na equipe amadora do Guarani. Aí não parou mais, ele depois foi para a equipe amadora da Ponte, juvenil da Ponte, juvenil do Guarani, e ficou indo e voltando, subindo e descendo a avenida. Além de lançar grandes craques que ficarão marcados para sempre no futebol brasileiro, Ponte Preta e Guarani proporcionaram inesquecíveis derbys nessa época de ouro, como o jogo do Pacaembu, em 1979, o único até hoje realizado fora de Campinas. Eu diria que foi um momento que o derby escapou de Campinas, né? Foi um jogo fundamental, um jogo importante e o Brasil inteiro vendo. Eram 2 seleções. Eram 2 equipes espetaculares. Então, escapou de Campinas, saiu de Campinas e nacionalizou essas 2 equipes. Aquilo mostrou, não só para São Paulo, mas para o Brasil todo, a força que era o futebol de Campinas. O mais interessante foi de você estar indo para São Paulo e você passando com o torcedor da Ponte, torcedor do Guarani, né? Então a movimentação, eu acho que não sei se talvez tenha sido só maior que isso quando o Guarani decidiu o título brasileiro. Foi um dia memorável, né, para o torcedor do Guarani, porque foi um campo neutro, mais de 40 mil pessoas assistindo
aquele jogo. Até hoje esse recorde não foi quebrado ainda, né, de público, e onde nós vencemos, né? Com toda certeza, daqui a 50 anos, quem for falar do futebol brasileiro, quando passar pela década de 70, vai ter que reservar um capítulo à parte para Ponte Preta e Guarani. Em quase 100 anos de história, nunca Ponte Preta e Guarani decidiram um título entre eles, a não ser o primeiro turno do Campeonato Paulista de 1981. Naquela oportunidade, a Ponte Preta venceu o jogo por 3-2 e ficou com o título. Foi um derby em 1981, muito disputadíssimo no campo da Ponte Preta, no nosso campo, e estava 2-2, e no finalzinho do jogo o Marco Leia rolou para mim, peguei a bola quase dentro da área e bati cruzado. Fiz o terceiro gol que deu o título para nós, campeão do anterior. Jorge Mendonça, fim de jogo, a Ponte é campeã do primeiro turno em Campinas. Rapidamente para os vestiários, invadido o campo da Ponte. Os jogadores já sabiam disso. A Ponte venceu, né? E foi tido como quase que um título. Foi invadido o campo pela torcida, carregado o treinador. Foi um jogo super equilibrado. Se o Guarani ganhasse, seria merecido. Como a Ponte ganhou, foi merecido. Mas foi um grande espetáculo. É evidente que depois nós saímos correndo para o vestiário e a torcida da Ponte acabou fazendo a festa. Marcou bem o momento do futebol. Dois clubes de Campinas decidindo turnos, decidindo títulos. Realmente foi muito emocionante, né? Porque era um derby muito assim, nervoso e numa falha assim, individual, né? Uma infelicidade, né? Não é uma falha, uma infelicidade do Birigui. E depois a bola em jogo e a Ponte, né, conseguiu fazer o gol da vitória. Da Ponte Preta, Serginho! Tem alguns dias pro derby, faz uma semana que eu não consigo dormir direito. Todo dia pensando no derby. Para mim é um jogo chave, o jogo da nossa vida, é o nosso clássico. Uma semana que antecede um grande derby é uma semana onde a cidade respira diferente. É uma semana onde só se fala naquilo, né? Você vai nos estabelecimentos comerciais, você vai nos parques, você vai nos cafés, vai nos restaurantes, se fala muito nisso. Era um momento de muita inquietação. Era a semana toda pensando no derby. Uma coisa muito grande, ver aquela torcida, aquela coisa me extasiou, me deixou apaixonado, ver os negros, o batuque e a maneira que eu fui carinhosamente recebido. Para mim, eu sempre, hoje, depois que eu aprendi a jogar futebol, para mim, lembrando os jogos que eu fiz, de derbys, com as equipes grandes que eu joguei, para mim foi 1 milhão de vezes melhor jogar Guarani e Ponte Preta do que Corinthians e Palmeiras, por incrível que pareça. A gente pode até não vencer o campeonato, mas o derby para nós é essencial e nós temos que conseguir a vitória, porque é um campeonato para eles diferente. A própria cidade, ela já se mobiliza, né, em torno deste grande jogo de futebol. Então tudo se modifica. O treinamento da semana, a preparação do time, a concentração do time, a parte psicológica, ela é muito trabalhada. Então é um jogo extremamente diferente dos demais. Os próprios jogadores ficam numa ansiedade, numa expectativa. Tem jogador até que não dorme na véspera do jogo.